coisa básica. Sejam bem-vindos mais uma vez. Isso é um vídeo para mim super especial, né? Vou falar um pouquinho sobre uma pessoa que eu amo muito, eu gosto, né? E muitos já ouviram falar, né? Falar sobre Francisco de Assis, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente por todos aqueles que estão inscritos no canal. Verifique se na sua barrinha está a palavra inscreva-se. Se tiver inscreva-se, clique ali, né, para mostrar que você vai se inscrever no canal, né? Se você gostar também, participe, partilhe, né, com outras pessoas, que se você achar legal, vai ser bem-vindo, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre Francisco de Assis, né, que hoje é 3 de outubro, né, 2019. E a gente tá na véspera do dia de São Francisco. Aí as pessoas, nossa, Rafael gosta de São Francisco de Assis? Muito! Francisco de Assis na minha vida, ele teve uma participação incrível, a sua história, a sua vida, os seus ensinamentos, tudo. Então ele teve uma formação, eu tive uma base nele muito grande, a tal ponto de que ainda tento carregar, né? Que a gente não é perfeito, né? De tentar seguir os passos de Francisco de Assis. As pessoas perguntam, mas você é franciscano? Não. Franciscano está num nível muito alto. Eu ainda estou aspirando a esta vida, né? Mas, se Deus quiser, se Deus não quiser, também, né? Mas, as pessoas perguntam assim, por que Francisco de Assis é um santo da Igreja Católica, tal, vem começar a falar um monte de coisa. Mas se a gente observar bem, Francisco de Assis, ele não é só da Igreja Católica, ele é um santo universal, mesmo, né? Ele tem pessoas no mundo que olham a imagem de São Francisco de Assis e falam assim, nossa, mas como eu gosto desse cara, e como ele passa uma simplicidade. Eu estou falando dos muçulmanos, por incrível que pareça, Francisco de Assis tem uma aceitação imensa. Tem lugares entre os muçulmanos que Francisco de Assis é mais aceitável do que até o próprio Jesus Cristo. Opa! Eu já tive contato com alguns e falaram que a humildade de Francisco de Assis deixa muitas pessoas constrangidas, inclusive os muçulmanos, judeus, protestantes, espíritas, umbanda. Não tem uma religião, até aqueles que não têm religião, não olham a figura de Francisco, não se encanta, e se encanta muito. Porque Francisco, ele é um homem humilde, a santidade dele foi baseada na humildade, né? Francisco de Assis, para quem não conhece, ele nasceu na Itália, em Assis, a cidade é chamada Assis, é uma cidade, né? Perto da Úmbria, perto dali da região de Roma Central, né? E ele era uma família abastada, rica. O pai dele era comerciante. Comércio naquela época, na Idade Média, estava em ascensão muito boa, eles estavam sendo bem vistos, né? Já tinha passado por várias fases da Europa, a Itália principalmente, e os comerciantes foram aqueles que conseguiram erguer, né, o país. E o pai dele era comerciante de tecidos, roupas, né? Por sinal, para quem tinha esse negócio, era tinha bastante dinheiro. Ele era bastante rico, e ele também, Francisco, ele viveu numa cultura das cruzadas. Francisco de Assis foi a cruzada, mas antes da conversão. Por que eu falo conversão? Porque, apesar dele ser católico, mas era um católico praticante. Não era praticante, desculpa. Ele era um católico da boca para fora, né? Ele foi para as cruzadas, ficou doente, blá blá blá, tal. O pai dele mandou resgatar, tal. Quando o pai dele resgata e ele volta, ele fica doente, malzão, muito mal. Ele cai doente. Nesse momento da doença, ele começa a pensar na transitoriedade, no que Deus tinha para ele, né? Então, Francisco, ele teve esse encontro através da sua doença. Ele teve um encontro mais introspecto, né? Ele começou a pensar, ele teve encontro com os leprosos, e isso mexeu muito, né? E ele começou a perceber que o outro, Deus estava nele. Francisco, ele converte-se, né? Ele tinha asco pelos leprosos,
E um dos motivos repentinos da mudança dele, né, foi justamente o encontro com o leproso, aquele beijo leproso, e ele fala que aquele beijo foi o que libertou ele, que curou ele, né? Um leproso curar um outro. Acho muito interessante essa comparação, né? Francisco já começa a trabalhar dessa forma. Francisco de Assis, ele começa a perceber que tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro. Aí ele pergunta, então o que é eterno? Né? Ele começa a perceber as nuances da eternidade, o relacionamento com o próximo, o de tirar-se daquela situação para elevar-se, né? E São Francisco, ele sempre foi em busca do próximo, sempre esteve próximo. E ele se converte. Se converte no que sentido? Ele começa a ter o parâmetro do Evangelho. Ele fala assim, ele vê que o Evangelho, né, ele é uma forma de vida perfeita. E começa a tentar seguir. A primeira coisa que ele faz é deixar tudo. Ele pega tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e entrega aos pobres, absurdamente, descaradamente, da forma mais rápida, uma forma mais dolorosa. Ele pega as suas coisas e doa aos pobres. Doa mesmo. E o pai dele fica consternado, ele vai ser preso, ele é chamado de louco. Aí tem a conversa com os bispos, os prélogos, né, os clérigos ali que tá, né, pergunta se ele está louco. Aí ele fala, não, eu só quero seguir Jesus Cristo. Só. Tudo que Jesus falou, eu quero seguir. Aí ele, mas isso é muito pesado. Em termos, ele falou, se Jesus falou que dá para viver, eu quero viver. Por mais que a própria igreja, na época, ela tinha um certo discernimento, tinha uma certa ideia, né? A gente não pode julgar uma instituição em determinada época com a nossa atual época. É a mesma coisa que você comparar a sua mãe ou seu pai, a atitude que ele fez no passado com agora, né? Sei lá, na década de 70 a gente vestia boca de sino, aquelas costeletas, aqueles cabelos estranhos. Na época, hoje, se tornaria meio estranho, ficaria antagônico, ficaria fora de foco. É a mesma coisa a instituição das igrejas. Enfim, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para falar sobre a igreja nenhuma, né? E Francisco, ele se converte, acaba tendo encontro com o pobre e começa a viver pobremente, veste uma roupa marrom ou bem pobre, essa roupa eram os pobres que vestiam, não, era muito simples, e ele passa em torno da cintura uma corda. Isso é totalmente, naquela época da sociedade, esse é o extremo da pobreza. A pessoa pegar um saco, vestir um saco, né, e usar um cinto, a corda como cinto. Ele foi no máximo, ele chegou a falar assim, olha, eu não quero nada, tudo da divina providência. Ele quis viver na divina providência. O que é de viver da divina providência? Ele confiar totalmente em Deus, totalmente mesmo, totalmente. Então ele tentou viver segundo o Evangelho. E isso despertou muita gente. Muitos companheiros dele de guerra, na cruzada, perceberam, mas aquele ali é Francisco, a gente conhece ele e tal. O que aconteceu? Aí um fala, ele ficou louco. Outros falam, não, ele virou santo. E sempre tinha aquela... Então aqueles que começaram a chegar perto dele, Francisco, começaram a segui-lo. E aquele homem acabou formando uma comunidade. Aquela comunidade lá em 1200 se expandiu. Hoje o mundo, por onde você vai, tem um franciscano. Seja de hábito, seja de alma, seja da igreja, não seja da igreja, seja de um templo espírita, seja de uma mesquita, seja de uma sinagoga. O Espírito Francisco, ele permeabiliza, ele está ali, né? De uma certa forma. Como eu falei, Francisco, ele chega em muitos lugares que às vezes nem Jesus consegue chegar, para você ter uma ideia. Com o decorrer do tempo, Francisco de Assis, ele foi considerado um outro Cristo, Walter Cristo, né? Que quer dizer que é um outro Cristo, que as pessoas, quando viam ele, já enxergavam o próprio Jesus Cristo. Olha o nível da santidade do cara. Então, assim, a minha formação
com Francisco de Assis, meu encontro com Francisco de Assis, foi uma época que estava em dúvidas sobre a vida e tal, e eu lendo, peguei alguns livros, eu comecei a entender, comecei a ler, comecei a perguntar, e vi que realmente, assim, o mundo, tem uma frase de João Paulo II, que ele fala que o mundo tem saudade de Francisco. E eu falo que o mundo precisa de mais Franciscos. Deus abençoe o Papa Francisco, né, pela audácia de muitas coisas que está fazendo, está mexendo em certos patamares da igreja. Que Deus abençoe. Não é à toa que, né, esse atual Papa escolheu como nome Francisco, por justamente ele tentar levar a igreja um pouco mais humilde. Mas enfim, não é termos nossos, não é um assunto nosso. Mas assim, não tem aquele que olha para Francisco e não sinta isso, essa vontade de querer não ser mais, sabe? Se vocês olharem o nó franciscano, aquela corda que os franciscanos usam, tem 3 nós. Um lembrando a pobreza, outro lembrando a obediência e outro lembrando a castidade. São os 3 votos que os franciscanos fazem, né? Porque Francisco fez. E outra coisa que é muito interessante na figura de Francisco é que tudo aquilo que foi criado por Deus é uma criatura. Seja pedra, seja um lobo, seja o vento, seja a lua, seja o sol, seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, eles via como irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, pelo irmão sol, pela irmã lua, pelo irmão vento, pelo irmão lobo, pelo irmão pobre, pelo irmão rico, né? Pelo irmão pecador, pelo irmão santo. Ele via todos como irmãos, porque eram criaturas. Porque afinal, todos vieram de Deus. Tudo que veio de Deus, ele acreditava que sejam irmãos. Ele estava muito além. Isso, 1200, o cara já estava super além. E que não sei quando é que a gente vai alcançar essa visão completa de tudo, né? Mas ele teve, ele chegou. Aí as pessoas falam, mas Francisco de Assis está lá, tudo. Não, mas foi esforço, o cara se esforçou, eu tô falando cara, mas ele, Francisco, ele quis, parece que ele teve força de vontade, ele teve determinação, ele viu o objeto da vida dele e ele seguiu, né? Então, assim, a resposta para o mundo também, se hoje em dia, é procurar saber o que quer, né? Se a gente observar bem mesmo a atualidade, a gente tem milhões de respostinhas, mas a gente não consegue responder as verdadeiras perguntas, né? E cada um já sabe quais as verdadeiras perguntas, não cabe a mim questionar, mas tem as verdadeiras perguntas, mas às vezes a gente inventa as respostas, e o mundo está cheio de respostinhas. O mundo de 1000 verdades tem milhões de mentiras, né? Isso é só uma conversa, só um papo que eu estou tendo com vocês, o tanto que Francisco ele chegou na minha vida, mexeu na minha vida, e mexe com a vida de todo mundo. Aquele que vê Francisco de Assis, eles começam a perceber que é algo diferente, algo sublime, né? E começa a ver as coisas de outra forma. O próximo que está ao seu lado, né? Por isso que é próximo, porque ele está próximo mesmo, aquela pessoa que está ao seu lado, né? Como eu sempre falo, sempre bato na mesma tecla, seja o teu pai, seja tua mãe, teus amigos, teu amigo de trabalho, teu gerente, aquela pessoa que te não responde, aquela pessoa que é teu próximo, independente de que você queira ou não queira, é o teu próximo. E Francisco, em 1200 e alguma coisa, ele faleceu com as chagas, ele foi um dos primeiros santos a receber a chaga de Jesus Cristo, misteriosamente. Não sei explicar para vocês, sinceramente, mas é um mistério que até hoje a ciência não conseguiu explicar, e tem algumas das pessoas que já receberam as chagas, que também a ciência tenta explicar, mas não consegue. Alguns foram embustes, mas outros são chamados verdadeiros. A ciência ainda não conseguiu, né? Mistério, né? Não vou dizer que vou reflutar na área de mistério, uma coisa que a gente entende, mas chega um momento que de tanto tentar explicar, a gente não tem muita explicação, a cair na fé, né? Então, independente de se vocês sejam católicos, espíritas, evangélicos, umbanda, veja um pouco a figura de Francisco de Assis, leia, pega um pouquinho, poxa, tira 10 minutos da sua vida, pesquisa um pouquinho sobre Francisco de Assis, vale muito a pena, vale muito a pena. Se vocês quiserem se aprofundar, vai ser prazeroso, vocês não vão perder nada, vocês, pelo contrário, vocês vão
adquirir mais conhecimento e adquirir mais consciência de uma vida mais plena, tá bom? Como falei para vocês, não sou franciscano, mas eu tenho Francisco no meu coração, né? Eu amo Francisco de Assis, eu amo Clara de Assis. Clara de Assis é uma outra história, uma outra novela que vocês precisam saber, mas que esses dois estão ligados, eles têm uma ligação orgânica, Francisco e Clara. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a todos vocês. O canal Coisa Básica é muito coisa básica. Tem hora que eu trago brincadeiras com minha família, tem horas que eu gosto de trazer uma reflexão, eu gosto de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, mande. Se vocês gostam do canal, se gostam do conteúdo do canal, passe para outra pessoa, peça para as pessoas se inscrever, para a gente ficar conversando. Eu gosto de entrar lá no Facebook, no YouTube, e ver pessoas, poxa, eu vi tal matéria, poxa, a última matéria, uma das matérias que eu fiz sobre o restaurante mexicano que eu fui com minha família, a pessoa foi lá, ela foi confirmar e ela comprovou. Ela não está inscrita, não sei por que ela não está inscrita, mas ó, se inscreve no canal, tá? Antes de mais nada, antes de terminar, eu quero agradecer a um grupo de amigos que eu tenho em particular. Esses são amigos desde 1999. Nós somos conhecidos a Turma de Capanema de 1999. Vocês que não sabem da minha vida, não vou contar para vocês, a não ser que vocês tragam um inscrito, aí eu vou pensar no caso de vocês, aí eu vou falar sobre essa história. Mas quem vai me ouvir, essa turma de 99, eu não vou falar os nomes, mas eles estão sabendo quem eu estou falando, foi o boom da minha vida, né? Foi ali aquela semente na cidade de Capanema, em 1999. Quem sabe, Capanema é uma cidade do Pará. Não sou paraense, eu sou carioca. Mas aquela cidadezinha ali, né, que teve uma cerne, teve uma semente da minha vida. E hoje todas essas pessoas que ainda comunicam, né, tivemos um contato agora, né, isso eu quero agradecer a vocês. E nós somos irmãos mesmo, sabe? Então a turma de 99 de Capanema tá viva, espalhada, né? Então eu quero agradecer a uma comunidade numa cidade chamada São Luís do Maranhão, uma comunidade chamada São Francisco de Assis, num bairro chamado Pão de Açúcar, que tipo, ali foi a semente do que eu sou hoje. Eu não posso ser nada, né? Eu tento seguir o Francisco de Assis no voto da pobreza, no voto da obediência, no voto da castidade, né? Mas essa comunidade de São Francisco de Assis, em São Luís, na cidade de São Luís, né, no Maranhão, no bairro chamado Pão de Açúcar, no Anil. Eles sabem o que eu estou falando. Quem tiver curiosidade, procura lá no mapa, no Google Mapa, vai ser legal. Uma comunidade muito simples, mas que tem um carisma tão peculiar, tão grande, que as pessoas que foram lá nunca vão se esquecer. E eu sou uma dessas pessoas que passei por aí e eu não esqueço de ninguém, né? Então eu quero agradecer imensamente a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês. Vocês da comunidade de São Francisco de Assis, de coração, Rafael, agradeço muito por todos. Eu não vou citar nomes porque a comunidade é uma comunidade. Se eu citar nomes, vou esquecer de outros, então não é justo. Mas todos estão sabendo o que eu estou falando. Força, fé e foco, né? A palavra que hoje em dia está se falando muito. Eu desejo a todos vocês obrigado, né? Imensamente. Você sendo católico, você sendo espírita, da Umbanda, evangélico, ateu, agnóstico, enfim, o que você quiser acreditar. Pegue um pouco da literatura, pegue um pouco da história de São Francisco de Assis, né? Não julgue, só porque eu não sou daquela religião católica, né? Não julgue, tente compreender. Você vai ver coisas belas, você vai, poxa, às vezes umas coisas meio fora do normal, mas ame antes de mais nada. Procure captar a mensagem, tá bom? Obrigado, gente. Ó, canal Coisa Básica terminando por aqui. Mais uma vez, peço para vocês, inscreva-se no canal. Vale a pena. Deixe seu like, curta, mande mensagens. Eu tenho um canal, tenho nas redes sociais, pode procurar no Instagram, pode procurar no WhatsApp, pode procurar no Facebook, que eu estou disponível a responder para todos vocês, tá bom?
Como diz os franciscanos, paz e bem. Tchau.